This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de um jeito prático, direto e aplicável. Hoje eu trago para você um debate que aconteceu no palco do Ace Summit 2025 e que mexeu com a plateia. Ambição ainda move o mundo? No momento em que o equilíbrio de vida ganhou protagonismo e a Quiet Ambition parece dominar as empresas, será que não estamos deixando de lado a ambição que impulsiona grandes transformações? Ao lado de José Salib Neto, Salibão, Sandro Magaldi e Almir Araújo, discutimos se a queda da ambição corporativa é um sinal de maturidade ou um sintoma perigoso de acomodação. Falamos sobre como cultivar uma ambição saudável, inspirar times, manter a chama empreendedora acesa e levar empresas além do óbvio, mesmo em um cenário cada vez mais avesso ao risco. Se você lidera, empreende ou simplesmente acredita que sonhar grande ainda é necessário, esse papo é para você. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ambição. É um tema importante. Eles estudam profundamente todos esses temas que a gente vai falar. O Almir, que é o nosso case aqui, que a gente vai trazer os exemplos do Almir. Ele também é um cara que tem ambição no DNA dele, mas eu queria primeiro jogar para o cara que começou esse tema aqui, que é o meu amigo Sandro, que iniciou esse tema da ambição. A gente já fez algumas discussões sobre isso várias aqui. Trocas. Por que a gente está falando de ambição hoje aqui, Sandro? Fala pra gente. Bom, prazer estar aqui com você, Pedrão, com amigos aqui, com o Almir, Salibão, com todos vocês. A gente lançou um livro recente chamado A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras. E esse livro, a base dele está justamente orientada a uma tese de que as empresas que sucumbem, e os líderes também, são aqueles que param de fazer perguntas e se apaixonam pelas respostas. E no meio dessa jornada, o livro já estava pronto, a gente começou a olhar, e aí eu comecei a ser muito provocado por uma visão, vocês me desculpem a franqueza, mas eu tenho usado isso até como uma analogia. Nós vivemos nas organizações, e eu sempre fui executivo da área comercial, né? Então eu me incluo nessa. Nós vivemos muitas vezes um pacto pela mediocridade nas organizações, né? Nós nos acostumamos com a mediocridade de uma forma assim assustadora, né? E por que isso acontece? Justamente porque todo o contexto empresarial, sobretudo o modelo tradicional de gestão, ele está formatado para nós nos adaptarmos ao status quo e não confrontar o sistema. Vou dar um exemplo simples para vocês, sobretudo para quem trabalha em organizações, está falando isso comigo. Imagine que você tenha um projeto maravilhoso e nesse projeto você avalie que ele tem um potencial de crescimento de 40% no ano. Você vai lá junto ao staff, ao conselho, defende a tese, vende o projeto e entrega o projeto. Ao longo do ano, vamos imaginar que os 40% não se configuraram como tal, projeto de inovação, a gente sabe que tem variáveis que a gente não controla, e você cresceu 25%. Só que o mercado cresceu 10%. Uma hipótese. O que vai acontecer no final do ano? Você vai ajoelhar no milho. Mas por quê? Você tinha prometido 40%, cresceu 25%. E seguramente vai acontecer uma crítica importante sobre a sua ambição, né? Agora vamos imaginar um outro cenário? Você falou, não. Eu não vou fazer nada disso. Vou crescer 10%. Eu falo a ditadura dos 10%. Vou crescer 10%, 12%, que está beleza. E você cresce os 10%, 12%, não os 20%. O que vai acontecer? Beleza, deu certo. Parabéns. Conselho. Então, veja, e eu sempre fui executivo, eu sempre trabalhei com a ditadura dos 10%. É o dezão, eu sempre falo. É o dezão, Selic mais 3, da Bovespa, né? E aí todo o sistema se comporta para suportar isso, e aí ele refuta um novo. Meu amigo Pedro Weingärtner, numa conversa legal que a gente teve, ele falou assim para mim, é muito difícil instalar nas empresas a meritocracia das evidências concretas. Porque as empresas estão muito baseadas num processo de tomada de decisão baseado na opinião das pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acaba modelando as organizações, sobretudo as mais tradicionais, de forma a conformidade com o status quo. E aí você vê modelos de remuneração, sistemas decisórios, organogramas e modelos, arquiteturas organizacionais. Só para finalizar meu arco, aí você vai para as empresas da nova economia. Quando nós escrevemos o livro, Miro, Gestão do Amanhã, em 2018,
a gente falava, um dos grandes méritos desse avanço das chamadas startups não é apenas as soluções que elas estão trazendo, mas porque elas estão mostrando uma forma nova de fazer o trabalho, muito mais ambiciosa do que a tradicional. E aí você encontra essas organizações que duplicam a cada 2 anos, que vocês estão acostumados a trabalhar. Se você for analisar o sistema de gestão, o mindset desses 2 negócios, eles são muito distintos. Então, a nossa tese é que cada vez mais a gente tem que aproximar os modelos, sistemas de pensamento, sistemas de gestão, a uma visão muito mais ambiciosa, porque a gente brinca com a cultura de ambição, orientada a fazer com que as organizações atinjam seu pleno potencial, e não aquilo que é visto. Não a ditadura dos 10%. Quando a gente faz um planejamento estratégico, qual que é a base normal? Eu olho o que eu fiz, meto 10 e vamos embora. A gente olha o mercado endereçável, o potencial possível e ambiciona chegar lá. Mas aí vem, não, peraí, é muito, vamos com calma. Se é uma empresa de companhia aberta, até os analistas questionam sobre isso. Então, a nossa tese é que a gente tem que sair dessa lógica e, essencialmente, ter uma organização orientada a fazer perguntas, né, Salibão? Salibão tem trabalhado muito essa lógica dos conceitos da Amazon, que é uma why culture. Né? A cultura das perguntas, né? Assim a gente consegue ter condições de atingir nosso pleno potencial. Isso, eu gosto muito do Sandro, que a gente fica trocando. Ó, já leu a carta do CEO da Amazon? Olha aqui, manda aqui. Jessica, a gente anota, manda no Slack, manda no... Salibão, você é o cara que colocou a HSM de pé, teve assim, uma trajetória incrível, mantém a tua ambição hoje. Dá o teu depoimento da ambição e como que você enxerga isso que o Sandro falou? Olha, sem ambição, a empresa não vai para lugar nenhum. Ela para, ela morre, né? É simples assim, né? E agora, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de ambição, que pode parecer, ela pode vir em termos de eu quero ficar rico. Sim, né? sim. Eu estou pensando em mim, né? E não, nós estamos falando de uma ambição de você criar uma ambição dentro da empresa, onde a empresa atua como um todo, né? Então, é uma palavra às vezes perigosa, porque ela pode parecer, olha, está aí um cara, uma mulher, um homem que quer ficar muito rico. Não é assim. O dinheiro ele é resultado da ambição de um ótimo trabalho, né? Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso para criar uma empresa com pessoas ambiciosas, né? E, logicamente, quando você tem pessoas que não estão lá só para o dia a dia, você não pode estar com essa gente, porque contamina, né? Então, você tem que ter um monte de olhos brilhando, né? E acho que o esporte também me ajudou bastante, né? De querer competir, de querer ser melhor, né? De criar uma ambição. Acho que a gente precisa fazer algumas coisas. Que nem o Sandro falou da questão da cultura da Amazon, né? Você precisa instituir uns artefatos que sejam até através de perguntas, né? A cultura do porquê da Amazon, né? E tem uma recente insight que veio, é que a Amazon não é só uma empresa, é um sistema de gestão criado em torno da pergunta e se, what if. Então, esses gatilhos são muito importantes para você levar a ambição numa empresa como um todo, né? E não ficar parada numa pessoa que está afim só de ganhar dinheiro, entendeu? Então, essa é a visão. Na HSM, né, a gente começou do nada, em 1986. Se vocês acham que está complicado agora, vocês não sabem o que era 86, com 5.000% de inflação ao ano, né? Sem essa moleza que vocês têm hoje de investidores, e ter um Pedro assim que facilita de vocês. Lá era tudo bootstrapping, né, Sandrão? Bootstrap. Sandrão que me ensinou. Eu falei, Sandrão, o que é bootstrap? Ele falou, na raça. Na raça mesmo. Na raça, sem dinheiro, né? Mas com uma ambição muito grande, com olhos brilhando, né? E sempre não deixando abater por questões que não deixavam de fazer, né? A gente começou aqui no Brasil e depois a gente falou, mas, pô, os palestrantes... What if, Salibão? Os palestrantes acham que nós somos a melhor empresa do mundo. Por que então que nós vamos ficar só no Brasil? Fomos para a Argentina, fomos para o México, fomos para a Europa, fomos para os Estados Unidos, botamos 5.000 pessoas no Radio City Mix Hall, debaixo do nariz dos americanos. De novo, né? Agora nessa nova jornada, Sandrão e eu escrevemos livros, vendemos 1,5 milhão aqui no Brasil. Pô, por que não levar o livro para lá? Aí fomos falar com a editora americana, não publicamos livro de brasileiro. Tá bom, então deixa aqui que eu vou pegar uma editora brasileira e eu vou entrar nos Estados Unidos. Acaba lançando o livro, botamos 100 pessoas. Então, de novo, né? What if? Por que não? Por que não, né? Então, a gente tem que ter junto. O bom do Sandrão é que nós temos uma ambição muito parecida, principalmente na questão de geração de conteúdo, de brilhar os olhos, de trazer o que era impossível através de sistemas de gestão. É basicamente isso, né? E você está me contando a história agora que vocês vão fazer um evento lá, você vai fazer um evento com o Kotler, lá na casa praticamente do Kotler, e levar no museu. Conta aí que museu que o Kotler criou.
O Philip Kotler está com 94 anos, ele publica 2, 3 livros por ano, é o pai do marketing, está super ativo, né? E nós temos uma iniciativa lá na Flórida, né, para empresários brasileiras, montamos um hub para eles se juntarem, né, e atuarmos juntos. E estamos fazendo um evento lá em Sarasota, agora em outubro, dia 25 de outubro, onde o Kotler fala uma hora e eu falo 1h30, né? Ele fala sobre marketing, fala sobre estratégia. De novo, a gente não se abate, né, Sandrão? Não. Sandrão, Isso aí. Sandrão começou vendendo amendoim na rua, né, Sandrão? Na periferia de São Paulo. Então a gente só usa essas dificuldades, né, para trazer Combustível. mais motivação, né, É isso aí. para sair mais forte. Estava até falando no break agora, quem estava comigo agora, que ele falou que o nosso podcast que falou que a gente tem que usar as dificuldades para voltar mais forte, né, acabou salvando a empresa dele, né? Olha aí, ó que legal. E Almir, você que eu te conheço há muitos anos, né? E você é um cara que tem essa ambição. E aí não é, o Salib falou muito bem, não é aquela coisa de ficar rico. Você quer construir, você quer fazer mais. E você está numa empresa com uma cultura alemã, com uma cultura, né, bem cadenciada. Stiff. Eu acho que seria uma boa definição, uma cultura stiff. Primeiro, conta um pouquinho da tua trajetória, o que você decidiu criar lá atrás e o que você criou e qual que é a tua ambição, porque eu acho que é um bom case study aqui para gente discutir. Boa tarde a todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Eu comentei que para mim é um sonho estar aqui, não só pelo painel, mas estar na presença de vocês, fazendo esse painel, porque tudo que essa turma aqui escreveu, pessoal, foi o que me ajudou muito a chegar aonde eu cheguei hoje, nunca sozinho, sempre em equipe, mas assim, foi referência para muitas das coisas que a gente aplicou, né? Inovação radical, gestão do amanhã. Mostra a tua camiseta aí. Inclusive aqui eu tenho o Leader Change, é um dos comportamentos que vocês falam no Gestão do Amanhã, que vocês falam o líder criador do futuro. Então, a gente fala muito que quando você vai fazer um processo de inovação, transformação digital, não adianta você ser o descolado, sair na frente e fazer. Beleza, mas como é que você traz o restante da organização com você? Aquele que pensa mais analógico, mas você precisa dar um coach, você precisa mostrar a transformação e trazer essas pessoas. Por isso que é o Leader Change. Então, nós temos o Leader Change, o Be Bold, o Take Risks, e nós colocamos um Have Fun, que tem que se divertir também, né, pessoal? Bom, contando um pouquinho da história bem rápido. Pessoal, a BASF é uma empresa alemã, como foi comentada, a maior empresa química do mundo. E, especificamente, eu trabalho num setor muito legal, que é o setor de agricultura, soluções para agricultura, que é um setor bem tradicional, mas que demanda por muita tecnologia e inovação. Pensa que o agricultor, pessoal, ele tem a mesma quantidade de terra para produzir, quase, não cresce muito. Como é que você vai produzir cada vez mais? É só através de tecnologia. E aí, qual que é a tecnologia que surge como uma grande inovação hoje em dia? É a digitalização, são os novos modelos de negócio. Então, a área que eu atuo é a área para criar essas inovações, trazer esse tipo de tecnologia para o agricultor produzir mais. E a gente gosta, a gente até brinca, né? Quer transformar dados em alimentos? É um pouquinho do que a gente faz lá. E a trajetória que o Pedro comentou, a gente começou uma área bem pequena, com 2 pessoas em 2014. Hoje somos mais ou menos em 50, responsáveis por todo o negócio da América Latina. E a gente dividiu essa área. Nós criamos programa de inovação aberta lá em 2016 para acelerar startups do agro, junto com a ACE, que foi o AgroStart. Nós criamos diversos programas. A gente estruturou, né, o que o Sandro e o Salib chamam aqui de Motor 1, que é como eu crio uma área de digitalização para trazer mais eficiência para o negócio, mas também nós estruturamos uma área para focar no Motor 2, que são os novos modelos de negócio. E aí, dentro dos novos modelos de negócio, nós hoje temos 2 modelos, 2 produtos. No que a gente chama dentro da porteira, que é o Charve, que ajuda o agricultor a plantar ou aplicar melhor com inteligência artificial. E o outro, que a gente vem trabalhando muito forte, é o Conecta, que é o antes da porteira, que é um ecossistema de inovação. Pensa só, pessoal, como que o comportamento também muda no campo. O agricultor está consumindo cada vez mais produtos e tecnologias, e para isso a gente criou um ecossistema que traz para o agricultor, num único local, crédito, acesso a ferramentas tecnológicas, insumos, programas de pontuação e assim por diante. Então, long story short, são inovações que desafiam muito o status quo que nós temos hoje. Inclusive porque uma das soluções que a gente traz faz com que se reduza a aplicação de químicos. Coisa que eu era muito questionada. Como assim, Almir? Você vai fazer algo que vai reduzir a aplicação de químicos, mas se nós não fizermos, alguém vai fazer. Né? E o futuro está relacionado a você usar o insumo da melhor forma possível. Né? E o tema da ambição, pessoal, para mim,
Eu falo que a BASF é o meu hobby. O pessoal brinca, mas para mim a BASF é minha startup, porque eu consigo e eu tenho essa liberdade de construir coisas e com essa paixão de como eu vou ajudar o meu cliente, como eu vou ajudar, no caso o agricultor, a produzir mais, a ter mais sustentabilidade, a conseguir gerar mais com menos. E tudo isso passa por digitalização. E o que a gente mais gosta é briga. Então, o time é brigador. É o que o Pedro fala de troublemakers, né? A gente gosta muito de desafiar o status quo e buscar soluções que tragam diferenciação para o negócio. É fácil? Não é fácil. Ser intraempreendedor é uma jornada, às vezes amarga, mas é o que eu falo. Quando tem as vitórias, mesmo pequenas, são bem interessantes e saborosas, porque você constrói um novo caminho a seguir. Você muda o paradigma da empresa e você passa a ser, a área passa a ser benchmark e você consegue ir muito além. Então, a ambição é o que não falta e eu acho que é algo fundamental no DNA de quem trabalha com inovação, principalmente também dentro das organizações, Pedro. Que interessante ouvir, né? Eu já sei que você vai falar e já vou te passar, mas por que a gente não tem mais Almirs nas organizações, cara, e mais dessa atitude, total, Sandro? Você sabe que o Salibão mandou muito bem, tem que tomar cuidado para não parecer uma visão eminentemente motivacional essa história da ambição, ou ambição do indivíduo que às vezes é confundido com ganância, né? Diferente. Quando a gente estuda bastante isso, né? Por isso que o Motor 2 entrega bastante isso, né? Tem duas dimensões importantes para a gente pensar para responder a sua pergunta. Uma dimensão tem a ver com a cultura organizacional. A cultura, ela define esse processo de uma forma clara quando ela orienta os comportamentos em prol dessa busca, né? Aí eu faço um movimento que não é individual, é coletivo. Então, como eu construo uma cultura? Eu lembrei de um papo quando você estava falando, Salibão. Se vocês pegarem, a gente até montou um vídeo, o pessoal do Salibão montou um vídeo. O Steve Jobs, todo evento que ele fazia, desde o lançamento do iPod, todo evento que ele fazia, não sei se vocês já viram essa história, no final do evento, ele falava, acabava o evento, nos lançamentos, acabava o evento, ele ia, one more thing. Todos os eventos, nós fizemos um vídeo disso. Depois eu posso mandar para você. Cara, muito animal. Todos os eventos. Ele vai saindo, one more thing. E aí, tanto que no final, a galera já esperava one more thing. Tanto que, no primeiro evento do Tim Cook, quando Steve Jobs já tinha nos deixado, ele faz a mesma coisa e a galera vai abaixo. Gatilhos, né? Exato. O que isso tem a ver? Isso. Gatilhos da ambição, né? Cultura organizacional. Não é só O que eles vontade, criaram? Né? O que a gente tem que criar? Eles criaram uma simbologia, que é um ritual, e aquele one more thing não é no evento, não é na funcionalidade do iPhone. É qual que é o mindset para eu ter algo a mais, para eu não me satisfazer com o status quo. É a mesma lógica da Amazon. Se vocês pegarem essa que eu mandei para o Pedrão, é a última carta aos investidores do Andy Jassy do resultado de 24. Está disponível, pessoal. Quem quiser, manda também lá no meu Instagram, mando para vocês, mas está disponível. E nessa carta ele fala que a Amazon é uma Y Company, que tem uma Y Culture. E ele cita, né, na carta, não é o Y de Minas, é o Y de porquê. E ele cita, é muito louco essa carta, que ele vai citando quais são as perguntas que foram norteadoras do crescimento da Amazon. Por que eu tenho que vender só eu os livros? Por que eu tenho que vender só eu os produtos? Por que eu não tenho... E aí ele demonstra isso. Ou seja, essa terminologia, a simbologia da cultura do porquê é um artefato para utilizar na minha cultura para todo mundo entender que é uma companhia do Arif. Então, o primeiro elemento é a cultura. Que você está pisando, né, Sandro? Para quem quiser trabalhar lá, entender... Esse é o jogo. Entender para esse é o game. Pensar se você realmente quer trabalhar lá, porque você não vai ficar quieto. Não vai. E se ficar quieto, você morre. É inquietude. Inquietude. Cultura. E o segundo elemento é o sistema. Tem que haver um sistema propositivo integrado à estratégia do negócio que permite a exposição, que permite o desenvolvimento de projetos como o seu. Porque se o sistema só estiver orientado à visão incremental, ele não vai suportar. E você sabe, Pedrão, a gente fez um texto, eu e o Salibão, a gente demonstra, vocês sabiam? Olha essa informação. Hoje, 84% do lucro da Amazon, 84% do lucro da Amazon são motores 2 do crescimento da Amazon? Ex-motores 2. Ex-motores 2, né, Salibão? Amazon Web Service era o motor 2. Amazon Web Service e Amazon Advertising. Porque a maior receita vem do marketplace, mas ele tem uma margem de 3, 4%.
Então, olha aonde essa cultura com o sistema de gestão que suporta isso, nós temos um livro, A Estratégia do Motor 2, que a gente explica como isso aconteceu, leva a companhia a outro patamar. E aí você pergunta, como ter outros Almirs? Se eu não tiver um sistema que suporta isso, amigão, você não vai ter. Estava conversando com um amigo em comum, depois eu te falo quem, mas você vai lembrar que ele desenvolveu o primeiro lab de inovação numa empresa multinacional gigante, origem espanhola, animal. Ele começou numa salinha ralando, o bagulho deu certo pra cacilda, tinha 4 andares, 5 andares, quando chegou no 5º andar os espanhóis caíram dentro. 2 semanas ele estava fora da empresa. Está empreendendo, né? E a empresa? Não sei como está o lab delas. Concorda? 100%. 100%. E a gente estava no painel anterior falando com o Alan, e disse que quando ele foi comprado pelo Nubank, ele ficou impressionado com o discurso do Davi Vélez, que falava assim, pessoal, nós vamos ter 100 milhões de clientes no Nubank. Ele falou, como assim 100 milhões de clientes? Louco? Metade do Brasil, né? Ele falou. E ele não dizia necessariamente como que isso ia acontecer, mas ele compartilhava essa ambição com o time, e o time descobria, com gente boa, como fazer isso acontecer. E eu acho que a parte dessa cultura de ambição é você conseguir dizer isso, né? Narrativa. E a gente estava falando, né, Salibão, antes do Jensen da NVIDIA, que a NVIDIA está aqui falando, que a NVIDIA ele tem essa cultura hardcore de execução e tal, e ele sempre abre lá o all hands dele, falando, a gente está há 30 dias de quebrar a empresa, até hoje, né? A gente está há 30 dias de quebrar a empresa para manter o senso de urgência, né? Porque isso ele tinha lá atrás e era verdade, agora ele continua dizendo, a gente tem que ser paranoico, a gente tem que lançar produto. Tem que saber sofrer, né? Tem que saber sofrer. Então fala sobre isso um pouco, dessa, que você até fez esse recorte. Eu adoro. Nada grandioso vem com alegria, né? Vem com sossego. Vem com muito sofrimento. E tem gente que não sabe sofrer. O Jensen, ele foi paraninfo lá da turma de Stanford, ele falou, a maior parte de vocês não vai ter sucesso porque... Não, falando assim, imagina os coitados dos alunos, acabaram 2 anos lá, porque vocês tiveram tudo muito fácil. Vocês não têm ideia o que é sofrer. Você não sabe o que é sofrer. E se você não... através do sofrimento, não aprende a desenvolver resiliência, qualquer coisa vai te assustar. Você vai sair correndo, né? Então, tem que saber chegar no fundo do poço, às vezes, ou ter uma dificuldade gigante para ter aquela gana, aquele passo a mais, aquela coisa a mais, né? Que temos que ter na empresa, né? E hoje, se você não tiver gente assim junto na empresa, isso aí puxa a empresa para trás. Então, uma pessoa tem que ser eliminada imediatamente, porque ela contamina o resto, né? Então você tem que ter um monte de gente com faca na boca e com olhos brilhando, entendeu? Isso, é. E eu acho que os CEOs atualmente, eles estão com muito medo de deixar claro qual jogo que a empresa está jogando. Não tenho dúvida. Né? Eu não sei se vocês querem comentar isso. Ó, esse é o jogo. Você gosta fazer do escolha. Jogo, né? O Diego do iFood fala isso muito. Fala claramente. Essa é a porta fechada, né? Fechamos a porta, não vamos mais. Se você não quer, tá aqui. Quanto que ele dá lá? 3 milhões de reais. Gente, ó, essa história Né? Nós tivemos um papo com o Diego, um papo informal. Estava eu, você, o Diego Barreto, o Fernando Modeste, eu do Boticário, o Alexandre Franco da Raulzio, o Sérgio Chaia. Armamos um papo só para a gente conversar um pouco, né? E, tem uma prática do iFood que eu não sabia, ele chama... Esqueci como ele chama, porque eu falo, contratar gente errada é muito caro. Então, sabe o que eles propõem, Salibão? Porque ele fala, também, no crescimento rápido, eu preciso de gente de fora. Sabe o que eles fazem, Salibão? Ele fala o seguinte, ó, eu trago alguém importante e falo pro cara, ó, essa é a missão, só que ele tem um saving de 6 meses. 6 meses ele tem um saving para conhecer a empresa. Ele falou, é um pacote bem popudo, que vale a pena. Porque se der errado, ele prefere pagar os 6 meses pro cara e o cara ir embora, do que ele ficar lá enchendo o saco e demorar um tempão para dar certo. Então, olha a perspectiva que ele tem. Por quê? A cultura eu só vou conhecer mesmo quando eu estou lá na briga, né? No game. E olha, é interessante isso, porque ele falou, mas o investimento alto da empresa, o investimento maior é ter o cara medíocre lá que não encaixou, que vai ficar enchendo o saco todo mundo e influenciando essa cultura. E é uma prática corporativa, né, Pedro? É uma prática corporativa, não é um papinho assim. Netflix é assim também. E o que eu... É total. Eles tinham a cultura do... O que eu vejo, pessoal, é... Se você olha para o board, por exemplo, das empresas, você vê que o pensamento, a estratégia está muito voltada a eu quero intraempreendedor, eu quero gente que muda o discurso está muito, né?
Quando você vai para a próxima camada de liderança, às vezes isso se perde. Estou com você. Pelo tema da ditadura do Carter, a ditadura se perde. Só que o board, eles anseiam por esse tipo de liderança transformadora. Então, o profissional que quer se destacar nesse sentido, ele tem que ter essa habilidade de entender a estratégia da empresa mira isso. Eu posso ser esse agente da mudança, mas você precisa ter uma habilidade de ter essa resiliência, né? De conseguir transformar, o game, né? entender o jogo, transformar, aguentar firme e mobilizar a organização. Mesmo que você escute 50 nãos para um sim. Faz parte, né? E aí é essa resiliência. Então, as pessoas que é falam... uma característica do intraempreendedor muito forte, né, Almir? Exato. E não pode desistir. Então, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas... Poxa, primeira derrota, né? Caramba, é tão difícil. Cara, é difícil nada. Vamos em frente, né? Almir, você estava falando, Pedrão, eu lembrei de uma fala do Salibão quando a gente começou essa jornada lá em 2016. Em 2016, a gente publicou o primeiro artigo sobre plataforma de negócios do Brasil. Foi publicado na HSM Management, inclusive. A empresa como plataforma de negócio. Nem tinha o livro. Porque já fala de modelo de negócio bastante. E eu lembro que o Salibão, a gente estava nessa pegada, né? O Salibão sempre faz as perguntas provocadoras, né? Mas ele falou assim, pô, Sandrão, me fala uma coisa aí. Legal esse negócio de inovação e tal, né? Mas a gente está batalhando muito com uma tese, Almir, que as organizações tradicionais são muito focadas na ditadura do quarter, no curto prazo. São empresas curto-prazistas e tal. Aí o Salibão falou assim, pô, se por um lado tem o risco da galera toda ficar presa no curto prazo, por outra tem outro, que é a síndrome da pedra brilhante, que a galera só fica presa no longo prazo. Porque eu estou aqui fazendo defensivo lá para vender na cancela e o Palmeiras está fazendo inovação. O que é mais gostoso? Por isso que a gente vem com a tese do equilíbrio entre motor 1 e 2 de crescimento. Porque senão, você não sustenta a inovação. Ali não sustenta a empresa, né? Nos primeiros anos aí do movimento digital até dava, né, Sandrão? Você podia... Quando você vai dar lucro? Pedrão tem experiência com isso, né? O burn rate. Segundo papo, né? Pedro tem bastante experiência com isso, né? E a gente sabe que são ciclos, são pêndulos, né? As coisas entram e saem de moda. E a gente estava falando de uma coisa, né, Salibão, que agora, especialmente, a gente está num momento... É interessante a gente falar de... Né, a gente está num bolsão aqui, num oásis, né, de ambição. Aqui onde a gente está agora é um oásis onde a gente pode falar que é esse oásis que vai salvar o Brasil. Né? E a minha ambição é transformar o Brasil através da inovação. Nosso Brasil de verdade. Né? É o Brasil dos empreendedores, é o Brasil de quem faz, não é o Brasil dos políticos. Que a gente sabe que não é dali que vai vir a resposta. Mas a gente está vivendo hoje, né, quando a gente fala do Velho Oeste, o Velho Oeste, como a gente entendeu, ele durou 20 anos, 20 e poucos anos, e existia um incentivo para o cara ir lá, pegar um terreno, fazer esse terreno, e agora ele virou seu. E a gente está vivendo isso com AI agora. A gente está basicamente numa janela do Velho Oeste, onde a ambição passa a ser um negócio, e você estava me falando da tua percepção recém-voltado dos Estados Unidos, aí, do que a gente tem visto. A gente está vivendo uma verdadeira nascença aí da tecnologia atualmente, né, Salib? A gente começa pela inteligência artificial, que na verdade não é apenas uma nova tecnologia, né? Ela é uma nova força de transformação do mundo, né? De todas as empresas, de todos os sistemas legais, de relacionamento, de educação e tudo. Então, e com isso, as empresas têm que se mexer, né? Porque é outra pegada, né? E eu passei um mês nos Estados Unidos agora, fui para Boston, um evento de plataforma, lá no MIT. Eu senti que assim que eles estão se armando para a quarta guerra mundial, A revolução. a quarta guerra mundial, assim, eles estão se armando, né? Enquanto a nossa turma aqui está se discutindo pipoca. Não, lá e em a Brasília. generativa, né? O oráculo do chat GPT, né? Então, assim, é muito mais. Usando para né? ver horóscopo, para ver... As empresas inteiras se reinventando, né? E muitas dúvidas, inclusive, com as grandes empresas, né? A Amazon demitiu não sei quantos, a Microsoft demitiu não sei quantos. Mas como é que você vai fazer com a renovação, né? Porque você manda todo mundo embora, deixa a tecnologia fazer. E a renovação de gestão, como é que fica nessa história, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque você quer fazer só com máquina, você não vai ter renovação de pessoas, e nós somos humanos ainda, né? Então, esse é um desafio bastante grande, né? No entendimento, né? É interessante, o Diamante, recentemente, Sandrão, ele falou que as pessoas estão fazendo a pergunta errada no uso da inteligência artificial.
a questão como é que eu incorporo a inteligência artificial no mundo, como é que eu incorporo a inteligência artificial Sim. dentro do nosso modelo de negócio. A pergunta é errada. A pergunta certa é o que eu vou fazer quando o cliente for melhor do que eu? Sem dúvidas, Quando cara. o meu cliente for melhor do que eu, saber mais do meu negócio do que eu mesmo. Na realidade, Como é que eu vou Salibão, fazer? isso é Essa muito é a pergunta poderoso. certa. Eu estava numa discussão agora, onde com um diretor comercial de um Flow, né? Ele estava falando, bom, vamos usar a inteligência comercial aqui para preparar o melhor vendedor e tal. Eu falei, não é essa a pergunta. Porque quando você faz isso, você faz o novo no velho. Concorda? É o mindset. É o novo no velho. A pergunta é como eu destruo essa porra toda e faço alguma coisa nova com muito mais potência usando inteligência artificial. Mas o nosso mindset sempre é o novo no velho. Não, amigão. Ah, não, mas vendas é uma coisa que a gente gosta, né, Pedrão? A gente estuda faz tempo e eu, vendedor há tanto tempo. Tem um livro de venda consultiva, né? Fui no lançamento. Você foi no lançamento. Faz mais de 20 anos, Salibão que me ajudou. Lá Na Livraria Cultura. Livraria Cultura. Pô, não, mas inteligência artificial não vai chegar na venda consultiva. Amigão! Dorme com esse barulho daqui a pouco, cara. E é aquela coisa, a gente está falando do Ray Kurzweil, acho que é assim que Kurzweil. pronuncia. Kurzweil. E ele sempre mostrava aquele gráfico dele que mostrava a curva de adoção da inteligência, né? E assim, a gente olhar aquele gráfico clássico, e todo mundo ridicularizou ele, né? Esse cara é Ele alucinado. acerta tudo, Nossa, né? todo mundo zoou ele. Ele errou, mas ele errou porque está mais adiantado do que o gráfico dele mostrava, né? Ou seja, se a gente olhar a curva exponencial, o que significa para a gente, né, jogando lenha na nossa ambição, é que eu acho que a pergunta aqui que fica na minha cabeça é o que não dava para fazer antes que agora dá? E eu acho que a gente está sendo guiado muito pelo medo e pouco pela ambição quando a gente fala de AI. Sem dúvidas. AI vai Sem tomar dúvidas. nosso emprego. AI vai não sei o quê. Não, peraí, cara. Aquele mercado que eu nem conseguia acessar, agora eu consigo, porque eu tenho inteligência que faz isso, né? E eu acho que essas discussões, Almir, como é que elas estão populando hoje? Né? Porque a gente está literalmente falando de um evento que eu equiparo. Eu tenho uma palestra que eu falo, o meteoro já caiu, né? Os dinossauros continuam lá pastando, mas o meteoro caiu. Aí as nuvens estão indo e tal, e o dinossauro virou galinha, né? Depois ele evoluiu, ele não morreu, ele virou uma galinha. Qual que é o evento, como que isso é percebido, o senso de urgência e a ambição no meio corporativo, na tua visão? Eu vejo que está longe. Então, quando você tem contato com esse tipo de coisa, pessoal, eu tive a oportunidade de ir no TED Talks ano passado e todo mundo falando de AI, mas não AI corporativo, mas como o AI vai ajudar a curar doenças degenerativas, como você desenvolve novos tipos de proteína, coisa assim absurdo, é outro patamar, né? É realmente desbravando novos potenciais que o ser humano nem tem hoje. Um pouco disso que a gente está falando. O mundo corporativo ainda está no arroz com feijão. A gente está falando ainda de como eu uso o AI, né, o Copilot, já para no dia a dia, já trazer uma maior eficiência, mas não ainda para criar revolução nos negócios. É uma baita oportunidade para quem trabalha com isso trazer para as organizações e quem está dentro das organizações aprender mais sobre isso. Toda essa sopinha de letrinhas aqui, exponencial, AI generativo, AI geral daqui a pouco, etc, etc, para falar, opa, como que eu me antecipo? Mas hoje as corporações ainda não estão nem tocando no potencial disso. Até porque as estruturas hoje, pela falta dos labs, pela falta do incentivo a isso, pelo não conhecimento, às vezes não acelera muito esse tema. Tratam como algo marginal ainda. Isso. E tem outro gargalo, que são os dados, né? Porque que empresa se organizou com os dados para conseguir gerar insights bons com inteligência artificial? A meritocracia dos dados. Então, assim, quando a empresa fala AI, aí vai olhar os dados, aquela bagunça, né? Aí não consegue. Então, no nosso caso lá, a gente começa a organizar essa fundação de dados, começa a extrair insights preditivos para o negócio, para o motor 1, usa isso para ampliar o motor 2, para monetizar em cima dos dados, mas, no geral, eu acho que ainda tem muita oportunidade pela frente, que depende de quem cria, conhecer mais disso e das empresas que vão aportar mais para acelerar. Ô Pedrão, sabe que eu estava essa semana com um CEO de uma empresa de educação, um negócio razoável, 600 milhões e tal. E a gente está falando justamente sobre a aplicação de AI na educação, né?
Que vai ser... Já é, né? Assim, aí, de novo, o meteoro já chegou, né, velho? Mas assim, é um negócio, né? Mas aí nós derivamos para o negócio, né? E eu fiz uma analogia, que a gente fez essa analogia no livro de estratégia que a gente lançou em 2020. Que a gente fala que toda estratégia adaptativa, o nome do livro, toda estratégia tem que ter no seu centro os dados, né? E sem falácia, sem clichê. E eu falei para ele de novo, para o senhor, eu falei, olha, não sei se você entendeu o que está acontecendo. Fazer uma analogia que talvez você entenda, ele gosta de futebol. É como se o Barcelona estivesse jogando com o meu Juventus da Moca. Sacou? Pensa um jogo assim, ó, o Barcelona jogando com o Juventus da Moca. Eu sou da Moca, então posso falar com propriedade. Nasci na Moca. Não é que o Barcelona é melhor, é outro esporte, cara. Não é que tem uma diferença, é uma lacuna indissociável. O Barcelona é a empresa orientada a dados que usa tecnologia nos seus processos e o Juventinho da Moca é nós. A opção é sua. Como você falou, é fácil, não é? Vai ter uma curva de aprendizado. Quanto mais você demorar para colocar o pé nessa água, mais essa lacuna vai se abrir. Não me parece que a gente tem muitas condições. Ontem eu estava falando com o CEO, eu falei, negão, é o seguinte, eu falei para você agora, né? Sabe qual que é a percepção que eu tenho dessa revolução que o Salibão está falando? Zerou o game. Vamos aprender tudo de novo, Salibão. Vamos embora. Volta para a escola. Vamos aprender esse negócio de organograma, o que a gente faz, como a gente faz. Isso não é clichê. O meu medo, Pedrão, é que o pessoal está confundindo inteligência artificial com inteligência artificial generativa. De novo, o ChatGPT é o novo oráculo do mundo e acha que inteligência artificial é isso que é aquilo. E fica acomodado com isso. Vai dar ruim. E eu acho que a dificuldade de ler uma curva exponencial, que é toda a base de organizações exponenciais, a gente fala... Não, quando a gente olha para trás e fala, ninguém percebia. Acontece a mesma coisa hoje. Exatamente Só que o ritmo de evolução dessa tecnologia, visto o volume de investimento que está sendo feito, nunca nenhuma tecnologia na história recebeu esse volume de capex. Nenhum. Todas as big techs estão apostando 100% quase do seu capex. Pedrão, eu mandei pro Salibão semana passada. Amazon, 18 bilhões de dólares. É isso. Não vai ficar pedra sobre pedra. Todo mundo. Só em IA. O país está investindo meio trilhão de é isso. dólares numa infraestrutura de inteligência artificial. Então assim, o ritmo dessa mudança, daqui a um ano a gente pode estar tendo uma conversa completamente diferente. Porque as mudanças são tão rápidas. E eu me sinto aquele cara que está no centro da cidade, em cima de uma pedra, o fim está próximo, sabe? Porque ninguém ouve. Porque a velocidade que isso está acontecendo é tão grande, e eu acho que isso devia despertar os nossos maiores instintos ambiciosos de construção, porque a gente está presenciando o maior evento de transferência de valor de negócios da nossa existência. A gente nunca mais vai ver algo igual na nossa existência. Essa é a minha convicção. Sabe, vou dar um exemplo bem básico agora. A gente estava discutindo sobre AI lá na organização, como acelerar o uso e tal. E aí eu fiz uma provocação bem besta pro RH. Eu falei, mas peraí, aí eu sou mais velho que muitos que estão aqui, mas a gente era obrigatório fazer o quê no passado? O cursinho de Office, não era isso, pessoal? É que era da datilografia. Office, Você foi no Windows, Office, era isso? né? Basicão. Tem que lidar com Ele já é mais jovem que a gente, clips. foi no Office. Pega aí a ficha, né? Eles nunca mandaram carta aqui, sabe? Pega aí a pessoal. planilha de inscritos para novas Ele vagas. não mandou carta, não. O que é obrigatório aí ter? Aí tá lá, faculdade, não sei o quê. Coloca aí, é obrigatório conhecer sobre como usar um Copilot básico ou como usar o AI. Já pega do início. A partir de agora, é obrigatório saber isso. Básico, mas o próprio RH não entende isso como algo básico. É muito... Então, um exemplo. Desde isso, há executivos que muitas vezes, sem falácias, tem executivo que é normal. Ele não quer ceder para aprender sobre isso. Porque fala, eu não vou me desconstruir. Não vou perder o meu papel aqui por Sempre causa teve desse alguém para negócio. mandar, né? Fala com o cara do TI, né? E às Hoje vezes todo até... mundo, nós somos os caras do TI hoje. E até Esse é o problema. os Não tem fóruns, mais eu o cara acho do que... TI. E eu acho que os fóruns também não são... Alguns não são adequados, porque esse cara eu vou lá no meio da molecada aprender. Eu sou CEO, eu não vou no meio da O ego molecada é detrator aprender do isso. aprendizado. É. Não, e você sabe que tem uma coisa, Pedro, eu estava lembrando rapidão, aconteceu comigo a semana passada, um negócio tão bizarro, até lembrei em você, porque era um empreendedor de um negócio, não era uma startup, mas era uma empresa pequena, e ele tinha que fazer uma decisão grande, ele veio se aconselhar comigo, né? Aliás, eu fui o mentor da primeira turma da ACE, semana passada eu falei com inclusive o Thiago Malpete, que teve até saída. É isso aí. Amanhã eu vou estar com ele, inclusive, conversando com ele. E ele pediu um conselho, era uma decisão que demandava um investimento. Não era uma decisão trivial, demandava um investimento, eu entendo,
A gente entende o empreendedor, até eu sempre tomo muito cuidado em dar recomendações para qualquer empreendedor, porque o dinheiro não é meu. Entendeu? Né? Não... Mas eu falei, ó, poxa, você tem essa perspectiva, e ele foi, né? E ele chegou no momento que ele tinha que fazer um investimento ou não. Ele mandou um zap para mim. O que ele fez? Ele fez um prompt legal, colocou no chat GPT, perguntando o que ele teria que fazer, e o chat respondeu para ele. E ele veio falar para mim, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, cara... E aí ele vai fazer exatamente o que o chat falou para ele fazer. Eu falei, Calma. Alguma coisa está fora da ordem. Te falaram que é uma máquina. Primeiro, te falaram que é um cara que vê dado e te responde. Segundo, sob hipótese, todo empreendedor e líder, no final do dia, é remunerado para tomar decisão. Você concorda? Se eu atribuo essa decisão à máquina, não precisa que mais de mim. eu estou fazendo aqui. Terceiro, como você fez o prompt, caraca. Será que o chat ia falar pro Bezos investir pra Amazon fazer a AWS? Será que ia falar pra Netflix? Sabe, cara? Né? Então, qual que é o risco? Essa confusão, esse mal-entendido de inteligência artificial generativa, o hype, fazer com que as pessoas... Eu falo, a inteligência artificial pode nos emburrecer. Opa! Se você não desenvolver capacidade cognitiva e espírito crítico para entender o que tem que fazer. Cara, você tem que tomar decisão, meu irmão. E aí, vai pro pau ou não. Agora o chat vai decidir por você? É isso. Casa caiu. Aliás, não precisa mais na ACE ter vocês lá para fazer comitê de decisão de investimento. Põe o chat, porra. E a gente tem 8 agentes de AI que montam um relatório pra gente tomar, a gente olhar e tomar decisão. Mas ela não substitui a nossa decisão, senão era fácil ser VC, né? Mas para dar o recado final aqui para os empreendedores, né? Eu acho que, voltando para o tema da ambição, eu acho que quando a gente olha e pensa grande, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ninguém tem o direito de dizer para você que aquilo não é possível ser feito. Eu acho que destino, né? é isso. A gente tem que assumir, falar assim, cara, tem que dar uma de Davi Vélez. Nós vamos chegar a 100 milhões de clientes e nós vamos fazer isso porque a convicção é a irmã da ambição. Né? A gente tem que ter convicção nas nossas decisões e no que a gente faz. Queria agradecer imensamente os meus queridos amigos aqui, Salib, Sandro e Almir, e pedir uma salva de palmas para eles. Obrigado, a gente agradece. Uma delícia. Valeu. Pedrão, aproveitando, né? O Sandrão e eu lançamos recentemente o livro Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, porque a gente já vem estudando esse tema já há bastante tempo, né? Por coincidência, a gente caiu bem agora que a gente vive na área das perguntas, né? As respostas estão todas aí. A gente foi muito estimulado pelo Peter Drucker, né? Que a gente teve relacionamento de longo prazo. Pelo Jim Collins, o trabalho deles é todo baseado em perguntas, então a gente vem estudando esse tema há 20 anos e vale conhecer o livro, é fantástico. Tá bem bom. Fica a dica para todo mundo aqui, vale a pena, também, recomendo fortemente. Obrigado, gente, Valeu. Esse painel foi só um dos grandes momentos do ACE Summit 2025. No podcast oficial do evento, você encontra outros debates, palestras e conversas que vão te provocar e inspirar com líderes, investidores, empreendedores que estão moldando o futuro dos negócios. Procura por ACE Summit na sua plataforma de áudio, segue o perfil e já aproveita para ouvir o que rolou nas edições de 2024 e 2025. E já anota, o ACE Summit 2026 vem aí, com ainda mais conexões, ideias e provocações para acelerar o que realmente importa. Obrigado por ouvir o Growthaholics. Até o próximo episódio.